A partir de agora, a gente está gravando. Eu sou a Anaquiri, Mirna Cambé Bomágua Ietê Anaquiri, e eu vivo em Goiânia há muitos anos, né? Eu chego em Goiânia criança, então uma boa parte da minha educação formal acontece aqui. Eu acabei me afastando de uma certa forma da minha família do Amazonas, mas eu sempre tive muito interesse em saber a minha história, os lugares que eu venho, a minha origem. Eu venho morar em Goiânia porque a minha mãe vem morar em Goiânia, então como eu era uma criança, eu vim junto. Mas aí na minha adolescência, na escola, eu sempre fui chamada de índia, né? Eu tenho esse rosto que é muito conhecido dentro do estereótipo do que é uma pessoa indígena. Hoje a gente tem dito, né, que as pessoas indígenas têm rosto muito diferente, assim, pensando historicamente como que acontece a colonização no país, como que acontece essa miscigenação muito forçada, né, a partir de muitas violências, mas acaba que o meu rosto é um rosto conhecido como uma pessoa indígena que apareceu na TV, né, os povos indígenas do norte, assim. Então eu sou Cambé Bomágua, eu faço parte do povo da água, que é no Médio Solimões, no Amazonas. Então, eu sou registrada na cidade de Coari, que é a cidade mais próxima da minha aldeia, que é o território Amanaim do Jaduá. Eu tentei várias vezes entrar na universidade, e na época era o vestibular, e eu não conseguia acessar, assim. Às vezes eu não passava nem na primeira fase. O vestibular era feito por duas fases. Antigamente, não tinha o Enem. A primeira vez que tem a reserva de vagas para pessoas indígenas, que é em 2008, na Universidade Federal de Goiás, eu faço essa primeira seleção e entro em 2009 a partir dessas cotas. Nesse momento, um dos requisitos para utilizar essa reserva era ter um documento, o RANI, Registro de Nascimento Indígena, e eu não tinha essa documentação. Então eu começo a ir por vias legais em busca dessa documentação. Só que essa pesquisa de identidade, a minha família, o meu nome, já é uma coisa assim que já estava muito presente em mim. Ter essa exigência desse RANI foi uma possibilidade também de abrir um processo judicial e requerer os meus direitos, né? De pertencimento e de também poder utilizar essa reserva de vaga. Então eu entro na graduação na primeira turma que tem as cotas para pessoas indígenas. Assim. Foi um processo muito difícil assim de estar numa graduação com uma liminar judicial dizendo que eu poderia acessar até que provasse o contrário. E durante toda a graduação eu fiquei respondendo vários questionários de ordens judiciais, então preenchendo formulários. A minha avó escreveu, então o Rani ele foi construído com muita pesquisa antropológica. Esse processo foi para a FUNAI de Brasília. Então agentes da defensoria foram até a aldeia. Então assim tem todo um processo assim de uma pesquisa para que eu pudesse receber esse documento que é o registro de nascimento indígena, que é o RANI. E aí, quando eu termino a graduação, eu ainda não tinha apresentado o RANI. Então, eu tive muita preocupação se eu poderia ou não colar grau. E aí, dentro dos acordos judiciais, e o advogado fez uma defesa que o conhecimento não é um bem que poderia ser retirado, então que eu teria direito, né, a colar grau. Em seguida da minha colação de grau, pego o diploma, encerro esse projeto. Assim, acho que, não sei exatamente, mas mais ou menos assim, um mês, o RANI chega, o registro de nascimento indígena.
E foi um processo difícil, assim, de ficar tentando provar isso, né? Mas também muito importante por me trazer possibilidades também de exigir que o meu nome étnico, né, do meu povo e da minha bisavó, esse sobrenome Anaquiri, tivesse presente na minha certidão de nascimento, no meu RG, em todos os meus documentos. Os povos indígenas do Amazonas, né, do norte, acho que do país como inteiro, mas assim no norte tiveram o contato com a colonização de uma forma que muitas coisas ficaram em risco, muitos massacres, como a língua, como o direito ao nome, né, a poder se registrar com o nome étnico, com o nome do povo. Então, todos esses lugares, assim, eu tenho me posicionado firmemente, assim, em retomar mesmo, assim, de acessar tudo que é meu por direito, sabe? Essa é uma questão muito importante para mim. Política, poética, mas principalmente, assim, uma forma de não esquecer nada e registrar, né? Então, pensando assim, essa também é uma forma de construir outras narrativas, de criar outras histórias, de produzir arte a partir desses lugares de fronteira mesmo, assim. Então, essa certidão de nascimento eu já construí algumas obras, né? Agora eu acabei de escrever uma dramaturgia assim sobre essa história desse nome, assim. É uma coisa muito importante para mim, muito cara também, né? Que demanda muita energia, mas também que honra muito o lugar que eu venho, que eu ocupo e como eu quero me posicionar como uma ancestral do futuro também. É importante para mim construir esses registros, sabe? Criar novas histórias, novas narrativas a partir desses lugares que eu da minha história de vida que eu venho e essa história que eu estou construindo agora também que eu ocupo. E aí, depois da graduação, aí eu finalizo essa graduação, essa licenciatura em artes visuais. Aí, no final, paralelo, eu já começo a fazer a faculdade de pedagogia também, pensando em abrir portas de trabalho, possibilidades de aprender e ensinar, né? E aí eu começo a ser professora na rede municipal. Então, enquanto eu estava dando aula, então eu termino a graduação e começo a dar aula na rede municipal. E aí é a primeira vez que eu tento acessar a pós-graduação. E eu reprovo na prova de inglês, assim. E depois abre a reserva de vaga na pós-graduação para pessoas indígenas. E também tem a possibilidade da língua estrangeira ser o espanhol, que aí é quando eu consigo acessar. É muito importante dizer que a política de cotas, de reserva de vagas, é fundamental para que nós, pessoas indígenas e negras, quilombolas e pessoas de escolas públicas possam acessar. A universidade, durante muitos anos, foi reservada a uma classe social, né? Então, assim, o Reúne, as políticas de cotas são a possibilidade de pensar uma universidade mais diversa para que outras pessoas possam entrar com diversos saberes de diversos lugares e isso enriquecer o conhecimento e a produção científica. Então, assim, eu acesso a universidade na graduação com a reserva de vagas, eu acesso a pós-graduação também com a reserva de vagas. Então, eu sou a primeira pessoa, mulher indígena, a defender um mestrado dentro da Universidade Federal de Goiás. Então, assim, isso é um marcador. E aí a gente tem dois lados dessa informação, né? Que bom, né? Assim, que a gente ocupa esse lugar. Mas também a gente tem uma pergunta sobre uma universidade que tem quantos anos e somente em 2017 uma mulher indígena
se torne uma mestra nesse lugar. Quais são as referências que a gente tem de profissionais indígenas e quilombola dentro desse espaço? Quais são as fronteiras que barram e aproximam, né? Quais são as professoras e professores indígenas que estão nesse espaço? Numa faculdade de arte, quais são os artistas e os referenciais teóricos que a gente estuda? Então, isso é uma pauta que eu tenho levantado assim com muita frequência, quando a gente pega um referencial teórico de diversas professoras e professores dentro da faculdade de arte, quais são os autores que a gente está lendo, né? Estamos dando passos muito importantes, mas eles ainda estão lentos. E aí, durante o mestrado, eu desenvolvo uma pesquisa exatamente sobre isso que a gente está conversando agora, que é sobre o meu percurso de estudante indígena, o acesso às cotas, as dificuldades, essas questões de autorias e de possibilidade de transitar, de preconceito. Então, é muito importante para mim defender, né, um trabalho desse, assim, construir um trabalho desse. Eu tive uma resposta muito positiva, assim, dessa dissertação de mestrado. Foi um trabalho muito difícil de fazer. Eu acho que a escrita, ela ainda é um lugar de muito desafio para mim, assim, construir, né, um texto acadêmico, assim. Claro que dentro da faculdade de arte a gente consegue pensar outras possibilidades de diálogo, como construções visuais, né, a partir da educação da cultura visual, mas ainda existe toda uma estrutura de tese, de dissertação e de defesa. Eu acho que a gente pode pensar em outras possibilidades também. Mas quando eu recebo uma resposta assim de mulheres indígenas que me escreveram depois que eu terminei esse trabalho, ou depois que foi ao ar essa matéria, né, sobre a primeira mulher indígena mestra na universidade. Algumas mulheres indígenas me procuraram falando, então é possível, né? Então você fez um trabalho falando da sua história, do seu percurso, então é possível. Então assim, isso foi um retorno muito importante para mim, porque chegou em lugares que eu realmente estou muito interessada em contribuir. O título do meu trabalho é Quais Memórias Me Atravessam? Meu percurso como estudante indígena. Então, eu realmente estou muito interessada em amolar esse facão e abrir muitos caminhos, assim. Para mim, para as minhas, assim. Construir uma educação que reconheça e valorize os saberes dos povos indígenas, dos povos tradicionais, assim. Esse silenciamento, ele ainda é muito forte e ele já aconteceu de uma forma muito mais agressiva, né? Mas é importante a gente dizer que a colonização ela ainda é muito presente, né? A forma que se ensina, as pessoas que a gente lê, os artistas, as referências que a gente tem ainda são muito eurocêntricas, né? Então, assim, inclusive nas artes, né? Não só, mas também nas artes, assim, pensar como que é construído todo o nosso repertório cultural, imagético, musical, né? Se a gente for pensar agora, assim, na música, quais são os músicos indígenas que a gente ouve, né? Qual o espetáculo indígena? Qual o que a gente vê assim na TV que não seja estereotipado também, né? Que é isso também, assim, a gente está interessado em construir lugares de muito respeito, sabe? De muito respeito e de muita beleza. Assim. E aí, em seguida, eu finalizo o mestrado em 2017 e faço o processo seletivo e em seguida entro no doutorado. Então, no doutorado, eu faço uma pesquisa sobre como esse percurso, isso que a gente está falando, as minhas experiências, o meu estudo, as minhas pesquisas, a minha arte, pode contribuir na formação de outras e outros professores, né? Então, falo, eu venho das águas, uma travessia com a docência, assim,
Como que eu me construo também como uma profissional, né? Uma artista, uma educadora. E eu começo a dialogar com um grupo de professoras e professores para a gente repensar como que a cultura indígena é ensinada na escola. E aí uma coisa também que para mim é muito importante dizer é que eu falo a partir das minhas próprias experiências. E atualmente eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, né, como artista. Então eu acabei de dirigir o espetáculo Ancestrais, a Bênção. Eu tenho feito um recorte que é um marcador nesse momento da minha vida, assim, em dizer que eu estou muito interessada em levantar o facão do amor e abrir o caminho para as guerreiras descansarem. Então, esse último trabalho que eu estou desenvolvendo, que se chama Descansa Guerreira, é pensar que eu venho de uma trajetória de muita violência e muito embate, e muitas dificuldades e enfrentamentos. E não é que a guerra acabou. A guerra não está nem de longe perto de acabar, né? E eu estou querendo falar de descanso, de poesia, de amor, sabe? Eu estou nesse projeto do Descanso das Guerreiras, assim, eu tenho um dito que uma guerreira descansada, ela fortalece a luta, ela fortalece a guerra. Então eu estou muito interessada em falar de beleza. Então eu construo uma obra que se chama Iene Kerupi, Nós Sonhamos, onde eu utilizo o teçado, que é o facão, né? Meu povo chama de teçado, onde eu escrevo várias palavras nessa superfície, como coragem para o amor. Porque coragem para a guerra a gente tem, a gente está aí há anos se sustentando de batalha em batalha, enfrentamentos, conquista, mortes, né? Então, assim, eu estou querendo muito abrir um caminho para armar a rede, para as guerreiras se cuidarem, descansarem, para a gente seguir. Nossa. Emocionei.